E ele vai dizendo por que Kardec e a obra de Kardec, o Kardec e a obra de Kardec. E isso realmente me tocou bastante. Então, eu queria dividir com vocês as reflexões sobre a obra de Kardec e Kardec diante da obra, né? Nós temos que nos lembrar que no dia 3 de outubro, vocês já devem ter visto isso ontem, né? Nascia Hipólito Leão Denis Rivaio, são 216 anos do seu nascimento, e é uma justa homenagem de todos nós espíritas que fazemos a ele nessa semana, porque, na realidade, ele é esta figura central, como diz Santo Agostinho, o chefe do espiritismo, né? Como encarnado, colocando aqui para nós essa doutrina maravilhosa. Mas não o senhor Hipólito, mas o seu pseudônimo Allan Kardec. Mas ele, quando criança, estudou em Yverdon, lá com Pestalozzi, né? Foi um grande e influente educador em Paris, em outras regiões da França, autor de várias obras de literatura, não só das obras espíritas, mas literatura, matemática, gramática, física, química, fisiologia, astronomia, né? Além de ser tradutor de várias línguas para o francês e do francês para outras línguas. Em 1824 até 1849, ele publicou uma série de livros destinados à educação na França. Casou-se com a senhora Amélie Boudet, esta companheira de lado a lado com ele o tempo todo, que também era educadora, escritora, e com quem compartilhou seus anos de vida e toda esta obra, inclusive depois do decesso de Allan Kardec, depois de sua morte, foi ela quem ficou à frente das obras de Kardec, para sua continuidade, para o seu trabalho. Então, de 1824 a 1849, ele publica várias obras. Eu vou te citar 2 ou 3 aqui, para que a gente possa ter uma ideia. Por exemplo, ele faz um curso prático e teórico de aritmética, segundo o método Pestalozzi, para uso dos professores na França, para uso dos professores e para uso das mães de família, com umas certas modificações em relação ao uso dos professores, né? E isso foi em dois livretos, 2 livros. Ele fez um plano proposto para a melhoria da instrução pública. Veja que capacidade tinha esse pedagogo, né? De trabalhar este plano de melhoria da instrução na França. A gramática francesa clássica ele também publica, e assim, se nós fôssemos examinar, seria uma série de livros antes de 18 de abril de 1857. Porque, a partir deste momento, nós poderíamos dizer que surge Allan Kardec. Alguns companheiros ainda brincam conosco, né? Allan Kardec nasceu no dia 18 de abril de 1857. Por quê? Porque ele escreveu como seu pseudônimo, né? O pseudônimo de Rivaio, ele escreveu Allan Kardec, e daí acabou o Rivaio. Ninguém mais o conhecia como Rivaio, ou como Hipólito, né? E ele notabilizou-se como o codificador do Espiritismo. Produz 23 obras fundamentais. Normalmente nós falamos 5 obras básicas, mas ele traz no seu catálogo racional, que foi o último livro que ele escreveu, em abril, deixou escrito, porque ele morreu dia 31 de março, e em abril foi publicado o livro que ele deixou escrito. Um catálogo racional de obras para se fundar uma biblioteca espírita. E neste catálogo racional, ele cita 22 obras dele, mais o catálogo racional, 23. Este catálogo racional está disponível aí na internet, né? Na Kardecpédia ou no IPEAC, tem vários instrumentos plataformas que nos trazem essas informações, né? Mas ele começa, na realidade, a publicação da primeira edição de O Livro dos Espíritos em 1857. Esta parte filosófica. E em 1860, ele lança a segunda edição, como é que nós conhecemos ela hoje. Porque a primeira edição tinha 510 questões.
né? Hoje nós estamos com 1018 ou 1019, isso não importa, porque é simplesmente problema da numeração, mas as questões são as mesmas. Então, esse livro contém os princípios básicos da doutrina espírita, por isso que a obra de Kardec, ela começa ele dando toda a estrutura básica para que possa desenvolver todo este edifício de construção da doutrina, né? Ele também publica em alemão, em Viena, na Áustria, esta doutrina, o Livro dos Espíritos, e também tem uma edição espanhola, inclusive, né, totalmente vista, revisada por ele, porque ele falava vários idiomas, o alemão, o espanhol, o francês, o inglês, né? Então ele tem uma capacidade muito grande de rever a obra para ver se as traduções correspondiam, não é isso? Depois ele lança, como nós sabemos, o livro dos médiuns, que fala sobre a parte experimental, né? Depois ele vai colocar uma obra fenomenal que chama Evangelho segundo o Espiritismo. Daí vem o seguinte, o céu e o inferno. E depois a Gênese, Milagres e as Predições segundo o Espiritismo, em 1868. Mas neste ínterim ele publica mais outras obras, certo? O que é o Espiritismo, por exemplo, que é um livro espetacular, todos nós devemos lê-lo, é uma introdução ao conhecimento do mundo dos espíritos, e coloca também o Espiritismo na sua expressão mais simples, que é uma forma de conhecimento mais rápido e mais simplificado para muitas pessoas que ainda tinham dificuldades de entrar mais na parte filosófica da doutrina, né? Depois ele vai publicar uma brochura, que é um dos livros que ele cita, Resumo das Leis dos Fenômenos Espíritas, que está também na Gênese, ele elabora mais na Gênese, e essa brochura foi em 1864, a Gênese foi em 1868, e no Livro dos Médiuns, onde ele trata também um pouco dessa lei dos fenômenos espíritas, né? Também publica um caráter da revelação espírita, em fevereiro de 1868, que é aquele primeiro capítulo da Gênese. Ele foi tão solicitado que ele resolveu produzir uma brochura, né, que não são muitas páginas, mas contém a gênese da doutrina espírita. É a primeira parte, é o primeiro capítulo do livro A Gênese. Então, publica também um livro chamado Viagem Espírita, em 1862, e um importantíssimo trabalho que muitas vezes nós não damos valor, e às vezes também nós não conhecemos, né? Isto tem razão de ser, nós vamos explicar, é que a Revista Espírita foi o grande instrumento de propagação do espiritismo, fundada por ele em janeiro de 1858. Então, de abril de 1857, ele aguarda um pouco e em janeiro ele começa a escrever, a lançar a Revista Espírita. Não faltou um dia durante 12 anos de trabalho, de janeiro de 1858 até abril de 1869, porque ele desencarnou dia 31 de março e a Revista Espírita estava pronta no dia 1º de abril. Ele já tinha deixado pronta. Portanto, são mais de 4.000 páginas, 4.600 páginas, por aí, que tem de produção na Revista Espírita. Esse manancial de artigos, de estudos, de desenvolvimento dos princípios que estão dentro de O Livro dos Espíritos. É muito importante nós conhecermos este trabalho de Kardec. Portanto, essas 23 obras é que nós consideramos as obras fundamentais de Kardec, e não simplesmente as 5. E quando eu falo 23, é porque a Revista Espírita ela tem 12 volumes. Cada volume vai de janeiro a dezembro, exceto o último volume, que foi de janeiro a abril, na pena de Allan Kardec. Ele era o editor da revista, né? Então, na realidade, depois ela continuou mais um tempo e depois foi tomando até mesmo outros rumos quando do seu decesso. Aí, então, está este conjunto de obras
excepcionais de Allan Kardec. Nós temos estudado muito sobre Kardec, tem várias biografias, vídeos, textos, né, que falam deste personagem ímpar. Mas para as nossas reflexões, então, nós vamos buscar aí no Hermínio Miranda e no Silvio Chibene alguns pontos e vamos misturar com as nossas reflexões também, né? Eu busquei esse apoio nesses dois grandes estudiosos espíritas, primeiro pelo respeito que eu tenho a eles. O Chibene hoje, inclusive, ainda é encarnado, e ele é um dos maiores estudiosos da obra de Kardec. Então, nós temos que respeitar realmente este indivíduo, né, que, junto com outros, fizeram um trabalho até mesmo de correção de alguns textos, de tradução, que quem traduz sempre coloca a sua ideia, né, junto, né, faz uma interpretação, é muito difícil uma tradução sem uma interpretação. E ele ajudou bastante nesta revisão de O Livro dos Espíritos, das obras básicas, das 5 obras, né, de Kardec, em que está sendo lançada pela FEB, e está sendo feito esse trabalho também pelo Evandro Noleto, que é o redator, né, dessas novas, é o tradutor dessas novas edições que a FEB tem lançado. Mas vamos lá. Sempre haverá muito, na realidade, o que nós devemos aprender na obra de Kardec. Não apenas aqueles que iniciam na doutrina espírita, mas também aqueles que já têm dela um conhecimento muito mais profundo. Isso porque os livros que divulgam as ideias construtivas, especialmente ideias novas, nunca se esgotam como fonte de onde fluem continuamente motivações para o progresso espiritual. Nós podemos dar um grande exemplo disso a respeito do Evangelho, do Novo Testamento, do Velho Testamento, que são livros antiquíssimos e, no entanto, até hoje, eles não se esgotam nesta fonte deste conhecimento, deste progresso espiritual que todos nós procuramos, né? Agora, a obra de Kardec, ela, quando é analisada internamente, né, quando ela é buscada o seu sentido real, revela uma solidez, uma lógica incrível. Esta racionalidade, uma limpidez de argumentos, assim, que é uma maravilha, uma coerência de fazer inveja aos mais conceituados tratados filosóficos que a humanidade possui. Então, é uma filosofia de alta qualidade, porque ela fala da alma, ela fala dos princípios que regem o universo físico e o universo moral. Então, é importante que nós tenhamos esta dedicação com as obras, né? A doutrina espírita, ela esteve exposta muitas vezes às mais rudes confrontações por todos os seus, né, 3 flancos, como, por exemplo, o filosófico, o científico, ou um aspecto religioso que não é de religião, né? Mas o aspecto que nos fala, como todas as religiões nos falam de Deus, da alma, da sobrevivência da alma, isso daí traz, na realidade, esse aspecto religioso, mas não de uma religião, como Kardec nunca considerou o espiritismo como uma religião. É, sim, no sentido filosófico, mas ele nunca considerou, ele sempre fala que é uma filosofia, uma ciência, né? Inclusive, ele vai dizer que o espiritismo é uma ciência essencialmente moral, está lá na Revista Espírita, né? Então, veja só, cada novo pronunciamento dos filósofos, da área das ciências, né, da especulação religiosa, traz para nós espíritas um novo momento de introspecção, de autoanálise, inclusive, da própria doutrina, para verificar como ela saiu desta batalha, desse processo, né? E isso tem sido feito repetidamente, em um ritmo muito grande, cada vez mais vivo,
durante mais de um século. Nós já temos 164 anos de doutrina, 160 mais ou menos, né? E conforme nós vamos vendo isso, a gente vê que nada até esse momento teve alguma impugnação, alguma coisa que devesse ser modificada na doutrina. Allan Kardec, ele revelou em tudo que ele fez uma prudência muito grande, com equilíbrio, com sinceridade. É um espírito positivo, né? Sem preconceito, de um bom senso enorme. Enfim, toda esta figura, né, essa figura singular entre todos os expoentes da cultura humana, para podermos trazer uma doutrina clara, sem dúvidas, não tem dupla interpretação. Em tudo que ele traz é claro, não resta a menor dúvida. Os espíritos vão falar isso na questão 627, 628 de O Livro dos Espíritos, que era preciso que a doutrina espírita fosse clara, que não desse margem a interpretações duvidosas. Até mesmo ideias, conceitos, que a doutrina também se antecipou aos tempos. Elas começam agora a receber a confirmação das conquistas intelectuais, da ciência em si, e vamos citar apenas 2 exemplos aqui para que a gente tenha esta ideia, que é a reencarnação e a pluralidade dos mundos habitados. Como existe a reencarnação, nós vamos citar também a existência da alma no mundo espiritual, a existência do perispírito, que cada vez mais dia vai tornando-se uma necessidade da própria ciência para explicar fenômenos que a biologia clássica, ela não consegue entender. Quando abrimos hoje jornais, revistas, livros, sintonizados com essas pesquisas avançadas, inclusive existem pesquisas que têm sido feitas nas universidades, lá em Juiz de Fora, por exemplo, tem um grupo de pesquisadores, de indivíduos que estão fazendo tese de mestrado, dissertações de mestrado e tese de doutorado em torno do tema de espiritualidade, de espírito em si, né? Então, quando nós abrimos esses jornais, essas revistas especializadas nisso, nós vamos dar assim, com nomes importantes dentro disso, examinando a série, a doutrina da reencarnação e a existência de vida inteligente fora da Terra. Nós somos tomados assim de uma alegria muito grande, um sentimento de segurança, inclusive, daquilo que os espíritos já trouxeram para nós lá no século XIX, né? Então, era tamanha certeza de Kardec sobre isso, que ele escreveu o Espiritismo, ele disse o seguinte: o Espiritismo se modificaria, ou se modificará, nos pontos em que entrar em conflito com fatos científicos devidamente comprovados. Aqui é um ponto importante, porque Kardec sempre teve muito cuidado com todas essas coisas, né? Por exemplo, existem muitas informações de espíritos que não têm esta ideia de universalidade dos ensinos. Então, vem um espírito, diz uma coisa, vem um outro, diz outra coisa, pega-se uma ideia externa do espiritismo, que não é do espiritismo, traz para dentro da doutrina e diz: a doutrina espírita tem que ser atualizada. Gente, no dia que nós conhecermos a doutrina espírita no seu conteúdo integral, filosófico, científico, com estes aspectos, inclusive religiosos, no dia que nós conseguirmos entendê-la perfeitamente, como o mestre Kardec entendeu, aí nós podemos tentar, falar assim, acho que nós vamos dar uma revisada nela. Mas até lá, não tem jeito, porque nada até agora, né, foi devidamente comprovado pela universalidade dos ensinos dos espíritos e muito menos pela, vamos dizer, pela lógica, pela razão que nos falam, né, aí os próprios benfeitores que ditaram a obra de Kardec, que tem que passar pela lógica, pela razão e pelos fatos. Os fatos têm que comprovar isso,
Os fatos têm que comprovar. Então tem que ser uma pesquisa pelos fatos, e não porque o espírito disse assim ou assado. Não importa o nome do espírito ou o médium que escreveu. Este processo que Kardec utilizou para elaborar a doutrina espírita foi um processo de observação, de análise profunda. Ele não foi simplesmente um indivíduo que codificou, pegou um pedacinho daqui, um pedacinho dali, uma mensagem daqui, e foi montando uma caixinha, um puzzle, né? Um quadro. Não, ele analisava, ele pesquisava, ele discutia. Há poucos dias eu estava lendo um texto de Kardec no livro Céu e Inferno. Está lá o Suicida da Samaritana, né? E tem na Revista Espírita também tem esta mensagem deste suicida. Kardec convoca esse senhor que se suicidou, né? E começa a conversar com ele 6 dias após a morte dele. Tá? Muito bem. Na Revista Espírita, ele tem uma estrutura lá. Quando ele escreve o livro Céu e Inferno, 2 anos depois deste acontecimento, ele conversar com este espírito, ele adota uma postura um pouco mais estudada. Então, ele amplia uma conversa que ele teve com São Luís a respeito deste companheiro. E corrige São Luís lá. São Luís ditou, falou em determinadas situações lá, e ele vai e corrige São Luís. Eu não vou falar para dar esse gostinho a vocês, né, de vocês pesquisarem lá no livro Céu e Inferno, capítulo 5 da segunda parte, O Suicida da Samaritana. Né? Então, vejam lá, é muito interessante. E na Revista Espírita, se não me engano, de 1863, quando ocorreu este fato, certo? Mas tem lá, podem olhar que é uma beleza da gente olhar como que ele colocou assim algo mais daquilo que São Luís tinha falado. Então é um espírito que não só pegou as mensagens e copiou, não foi isso. O codificador não fez só isso. Ele trabalhou, ele pesquisou, ele viu as diferenças em várias outras mensagens, então ele não poderia deixar que o ditado de São Luís fosse, como, por exemplo, um princípio fundamental. E não é. Né? Mas deixa aí a curiosidade para vocês darem uma olhadinha lá, que é uma beleza. Né? Então, o tempo deu esta resposta a Kardec, que ele antecipou. Não há o que reformular. Mas se algum dia houver, será em aspectos menos importantes da doutrina, e jamais nas suas concepções estruturais básicas, né? Como a existência de Deus, a sobrevivência da alma, do espírito, a reencarnação, a comunicabilidade entre vivos e entre mortos, entre aspas. Né? Essa situação da pluralidade dos mundos habitados, né? Gente, isso tudo está de tal forma estruturado que não tem como contestar. Agora, se for um problema, por exemplo, que tem no capítulo da Gênese, que fala sobre a Gênese planetária, fala sobre as revoluções do globo, aquilo ele fez com a ideia que existia da ciência na época da própria geologia, né? Ele fez com aquelas ideias da época. Agora, isso não é o Espiritismo. O Espiritismo funda-se no Espírito, no estudo do Espírito. Portanto, aquilo que foi modificado, a ciência já modificou. Não precisa de atualizar a Gênese por causa disso. Ela representou a sua grandeza naquela época. Hoje, não. Tem lá um capítulo que eu não me lembro o que fala que Marte parece que tem 2 luas, né? E, no entanto, não tem 2 luas. Ou Júpiter tinha 2 luas, alguma coisa assim, e tem muito mais de 2. Então, não é isso que nós temos que acertar. Não é porque alguém falou ou algum espírito deu uma informação que na ciência da época estava assim. Agora, quando a ciência expande, o espiritismo vai aceitando isso, porque isso não fala da alma, isso não fala do espírito, da sua ligação com Deus, da sua ligação com os homens, uns com os outros, né? E não fala da sua própria essência espiritual. Então, nós estamos até agora nestes pontos fundamentais muito tranquilos em relação à obra total de Kardec.
Vamos em frente. A obra, então, contrariamente ao que em geral acontece com outras que abordam os mesmos assuntos, né, está firme e amplamente embasada em fatos, como nós já dissemos, cuidadosamente, minuciosamente examinados à luz dos referidos critérios racionais, a razão imperando em toda a sua construção. Ela não surgiu de uma pessoa só, entre quatro paredes, de um gabinete, mas da existência e da extensa convergência de informações, vários médios em todos os locais. Agora, era preciso que tivesse uma pessoa que, dentro do seu gabinete, compilasse, verificasse a convergência dessas informações, examinasse esses padrões de clareza, de objetividade, de modo que nenhuma margem de ambiguidade, de mal-entendidos, pudesse ter, especialmente quanto a esses pontos fundamentais. Eu vou dar um exemplo a vocês, que é um exemplo muito interessante, que às vezes nos traz dúvida na leitura das obras de Kardec. Quando ele fala espírito com E minúscula, eu acostumei falar assim lá no Paraná, viu, gente? Então, aqui é E minúsculo, né? Tá certo? Então, com esta letra E minúscula, veja só, ele está falando de um princípio inteligente, da alma em si, desse princípio inteligente. Então, se ele vai falar espírito de animal, ele está falando de alma do animal, ele está falando com letra minúscula. Agora, quando ele escreve na sua obra espírito com letra maiúscula, ele está falando do ser inteligente do universo, que somos nós, espíritos encarnados e desencarnados. Agora, a gente olha em toda a obra de Kardec, ele está correto, não as traduções, que as traduções, muitas vezes, o tradutor achou que tinha que ser com letra maiúscula ou minúscula, não fez essa análise na própria obra original. Então, se nós formos nos originais, né, não as cópias em francês, mas nos originais franceses, que eles existem, estão disponíveis para nós, nós vamos ver estas diferenças colocadas, e em toda a obra ele vai manter esta nomenclatura com o mesmo aspecto. E, às vezes, a palavra espírito também, como fala assim, a alma das coisas, uma ideia, né? O espírito de contradição, por exemplo, né? Esse espírito ele também escreve com com letra minúscula, porque não é o ser inteligente. E a ideia de contradição, ou opinião de contradição, quando ele fala espírito de contradição, né? Então, veja, isso ele teve todo o cuidado em toda a ciência. Quando ele fala caridade em na mesma expressão que fala na questão 886 de O Livro dos Espíritos. Então, ele teve cuidado nessas expressões, ele teve esta observância para que não houvesse ambiguidade de expressões. Então, ele vai falar sobre caridade material e caridade moral, aí ele põe um adjetivo na palavra caridade, né? Porque ele está se referindo àquele ponto. Agora, quando ele fala sobre caridade em si, ele está falando sobre a síntese das virtudes. Então, nós temos que olhar esta obra com olhos de ver, né? Ouvidos de ouvir, para que a gente possa refletir nessas indagações. Então, a doutrina espírita, também ela não corresponde a todas as indagações que nós temos. Não corresponde. Nem as de Kardec. Foram todas resolvidas nos seus mínimos pormenores. Não, não foram. Porque os espíritos não vão fazer aquilo que nós devemos fazer. A obra que eles fizeram foi de síntese, e nós temos que fazer a parte analítica. Nós temos que fazer esse desenvolvimento, comparar, olhar, verificar, estruturar. Então, eles deixam para nós, eles não trazem nada pronto. Existem coisas ainda que precisam ser pesquisadas. Pesquisadas, que nós não sabemos como acontece. O fenômeno da psicometria, que surgiu na época de Kardec, né? Ele não comentou a esse respeito, ele comentou a respeito de dupla vista, etc., que é similar, mas não é igual.
Então, ele não comentou sobre isso. André Luiz vai comentar na sua obra por um aspecto da psicometria, mas precisamos de pesquisar, porque existe muita coisa atrás desse fenômeno maravilhoso, né? Desta memória divina, que nós não sabemos como se processa. Então, aqueles que quiserem ler um pouquinho sobre isso, para saber como que isso se dá, né? Nós temos um livro de Hermínio Miranda que chama Memória Cósmica, e que ele fala sobre o fenômeno da psicometria de uma forma incrível. Para nós ainda não existe lei que explique exatamente isso. Por quê? Porque falta a gente ampliar as nossas condições da ciência, da física, né? Da química, da biologia. Tem muita coisa que ampliar. A própria psicologia, que é uma ciência também, que estuda a psique e que deveria estudar a alma, ela está contribuindo aos poucos com a própria obra de Kardec. A própria obra para ampliar esta nossa compreensão da psique, né? Mas muitas vezes adotam até posições materialistas. Eu não estou dizendo que todos os psicólogos são assim. Mas, por exemplo, existem psicólogos que falam, né, que o pensamento é um produto do cérebro. Quando acaba o cérebro, quando morre, morre o pensamento, acabou o pensamento. Então, que a alma é um produto do corpo, e não ao contrário. A alma está encarnada ali. Então, veja, existe muita coisa ainda para que a gente possa auxiliar a doutrina espírita nesse seu desenvolvimento, porque não está totalmente pronta nem todas as indagações. Quem falar, por exemplo, que às vezes a gente fala, o Espiritismo responde tudo. Não, não responde. Nós temos coisas que ainda não sabemos, e temos que ter a dignidade de dizer, ainda não sabemos. E como isso tem que ser feito, todas as respostas têm que ser feitas com clareza, com bom senso, com a razão, e também com a verificação dos fatos, e pela universalidade dos ensinos, como está no Evangelho segundo o Espiritismo, na sua introdução tem a autoridade da doutrina espírita. Lá está como que isso deve se processar, né? Então, veja, se não for assim, nós não devemos dizer que é um princípio doutrinário. Não. Podemos aceitar a opinião de um espírito, de uma ideia, de uma pessoa, mas isso não pode, não é uma questão que tem ainda um princípio devidamente estudado, né? A ciência biológica, por exemplo, quanto que poderia estudar as glândulas, a glândula pineal, que agora que estão começando a estudar isso, trabalhando um pouco mais, esse centro, esse foco, que vai nos dar esta ideia da mediunidade com mais clareza, porque, como os espíritos disseram a Kardec, a mediunidade é uma faculdade radicada no organismo. Se é radicada no organismo, quem é que deve estudar a sua condição física? É a ciência humana. Não é a doutrina espírita. Ela não foi feita para estudar a ciência humana. Ela estuda a ciência da alma, é diferente. Então, tem muitas coisas que nós precisamos ainda de nos envolver nos aspectos do próprio engrandecimento da doutrina, né? Então, ela não é uma estrutura estática, e sim uma estrutura dinâmica, aberta, e aberta, inclusive, a complementações futuras, mas incorporando esta característica de progressividade para não parar no tempo. Tanto no campo filosófico quanto no campo da ciência espírita, nós temos que andar com ela. Agora, aquilo que tiver realmente condizente com esses princípios doutrinários, então nós poderemos adotar. Mas é preciso realmente que tenhamos muito cuidado, porque tem muito novidadeiro, né, gente? Pessoal novidadeiro, quer trazer novidade. É igual no Evangelho, quer trazer novidade para o Evangelho. O Evangelho é luz. Nós é que estamos começando a entendê-lo agora, 2000 anos depois da vinda de Jesus. Então, como é que a gente vai querer agora já modificar, já colocar as nossas ideias? Vejam, existem traduções da Bíblia atuais que colocam a palavra espiritismo. Fala-se, Moisés proibiu o espiritismo.
Ora, o Espiritismo não existia antes de Kardec, não existia com este nome Espiritismo. Existiam os espíritos, os fenômenos sempre existiram, mas Espiritismo é essa ciência que estuda a alma. Então, não existia antes. Agora, a tradução da Bíblia fala sobre os médiuns, né? Que não deve evocar os mortos, os médiuns, não devemos chegar perto dos médiuns, e muito menos proibindo o espiritismo. Então, veja, é uma situação de alguém que quer fazer seu interesse pessoal prevalecer. Então, nós temos que tomar cuidado com essas ideias que chegam para dizer que é novidade, né? Não tem novidade nisso daí, certo? Nós temos que ler uma filosofia, uma ciência, na época em que ela está construída, para poder a gente entender mais aquilo. Se a gente começar a colocar nossas palavras dentro disso, nós podemos modificar até um pouco a ideia que eles nos trazem. O Livro dos Espíritos, gente, é um repositório de princípios fundamentais, de onde emergem numerosas tomadas para tantas outras especulações, investigações, conquistas e realizações. Nele estão os germes de todas as grandes ideias da humanidade, germes que a humanidade sonhou pelos tempos afora. Mas os espíritos não realizam o nosso trabalho, nós temos que ter isso na consciência. Tá? Temos que ter isso conosco. Kardec, ele se apagou integralmente. Ele não quis colocar o nome Hippolyte nas obras. Ele apagou até a sua personalidade. Ele apaga deliberadamente e tenazmente para que a obra surgisse como planejada. Não pelo nome, porque Allan Kardec ninguém conhecia naquela época, né? Então, a doutrina formulada pelos espíritos foi transmitida aos homens pelos espíritos, e com este trabalho hercúleo deste nosso companheiro que nos legou este fato. Lá nos prolegômenos do Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar o seguinte: este livro é o repositório de seus ensinos. Foi escrito por ordem e mediante ditado dos espíritos superiores para estabelecer os fundamentos de uma filosofia racional, isenta de preconceitos e do espírito de sistema. Nada contém que não seja a expressão do pensamento deles e que não tenha sido por eles examinado. Então, veja, todo o Livro dos Espíritos ele foi trabalhado, e depois que Kardec corrigia, revia, né, as suas questões, os escritos, as mensagens dos Espíritos, ele colocava de novo ao exame dos Espíritos, para verificar se estava certo. E ele complementa o seguinte: só a ordem e a distribuição metódica das matérias, assim como as notas e a forma de algumas partes da redação, constituem obra daquele que recebeu a missão de os publicar. Então, nós temos uma distribuição metódica das matérias. Tem uma estrutura didática no Livro dos Espíritos. Tem uma estrutura didática no Livro dos Médiuns. Tem uma estrutura didática no Evangelho segundo o Espiritismo. Ele não foi construído aleatoriamente. Ele foi arranjado, esses livros são arranjados. O Céu e o Inferno, a Gênese também tem uma estrutura didática maravilhosa. É incrível como a gente vai vendo, como o nosso pensamento vai crescendo se nós examinarmos isso paulatinamente, item por item, capítulo a capítulo, olhando dentro dessa estrutura geral, que é a ordem didática de cada uma dessas suas obras, né? Deixam a Kardec, os espíritos, a iniciativa de elaborar perguntas, conceber ou não a essência do trabalho, mas o trabalho geral, o plano geral da obra, da apresentação aos homens é dele, não tem outra forma. Então, ele fez um trabalho muito grande dentro deste assunto, não foi um compilador apenas, né? Veja, é o diálogo do homem que busca aprender com os irmãos desencarnados, com os irmãos mais experientes, nas dimensões da própria espiritualidade,
nesta que é a verdadeira vida. E então é preciso que as questões e as dúvidas sejam levantadas de que forma? Pela vista humana, e não pela vista dos Espíritos. Há questões no Livro dos Espíritos que foram formuladas depois da resposta. Ah, mas é, Valdemar? É. Existem questões, como, por exemplo, 385 de O Livro dos Espíritos, ela veio de uma mensagem de um Espírito. Então, Kardec pega aquela mensagem, certo? Dá uma redação nela como deve ser, e isso está na Revista Espírita, a própria mensagem. Ele vai lá e coloca aquilo ali, uma pergunta em cima. Para quê? Para que seja didático, a forma didática que nós vamos receber este livro. Então, algumas perguntas do Livro dos Espíritos, elas estão estruturadas depois das respostas. E é interessante isso, porque o pedagogo, aquele indivíduo que sabe como ensinar, ele propôs esta forma de diálogo com os espíritos, perguntas e respostas, para nos motivar a estudar mais. E é muito bom estudar dessa forma, né? Por isso, Kardec não se julga o criador da doutrina, mas é infinitamente mais do que um mero copista ou um simples colecionador de pensamentos dos outros, dos espíritos. Ele deseja apagar-se individualmente, para que a obra possa ser maior do que ele, se sobreleve a ele as contingências humanas em qualquer situação. Né? Os espíritos o ajudaram, os inspiraram, o incentivaram, sempre estiveram conosco, supervisionado, inclusive, pelo Espírito de verdade, que é o próprio Jesus. Né? Então, quando ele coloca desta forma, que é o meu guia espiritual, o Espírito de verdade, quem é que estava junto com ele ali? Mas ele ia ditar para ele? Não, deixava que ele fizesse a obra. Em alguns momentos em que havia um vacilo, uma coisa qualquer, os espíritos, olha, faz favor, dá uma olhadinha o que você escreveu aí, né? Mas como é que é? Não, olha lá o que você escreveu de novo e depois você continua. Quer dizer, ele era obrigado a revisar. Os espíritos não revisavam para ele no sentido de falar assim, olha, aqui tem erro, aqui não tem. Olhe onde está o erro que você vai saber. Então, todo este trabalho intelectual foi obra deste homem maravilhoso, né, que muitos de nós ainda não conhecem. Eu até conheço quase nada. Estou começando a aprender sobre Kardec. Quem sabe daqui a 5, 6 reencarnações, né, nós vamos conseguir entender esta obra maravilhosa que ele nos trouxe. Isso. As obras subsequentes da codificação, as 5 obras, vamos dizer, elas surgem, né, de um trabalho do próprio Livro dos Espíritos, certo? Então, a primeira parte do Livro dos Espíritos, que estuda sobre o Criador e a criação, Deus, Espírito, matéria, vai dar origem à Gênese, naquilo que é da Gênese, né? Daquela parte das origens, aquela primeira parte do livro A Gênese. A segunda parte do Livro dos Espíritos, que define o domínio de estudo do próprio Espiritismo, o Espírito em si, nas suas várias condições, encarnado, desencarnado, encarnando, desencarnando, estando no mundo corporal, interferindo no mundo espiritual, estando no mundo espiritual, interferindo no mundo corporal, como vivem os espíritos na vida espírita, como faz a passagem, como é que é essa situação. Então, isso tudo está colocado no Livro dos Médiuns, né? Ele dá a origem ao Livro dos Médiuns. Ora, se os espíritos interferem de lá para cá e nós interferimos daqui para lá, quando nos nossos sonhos, nos nossos pensamentos, então isso vai, na realidade, haver uma sintonia maior entre nós e os espíritos, e todo o Livro dos Médiuns está ali caracterizado a partir dessas questões que fala da segunda parte do Livro dos Espíritos. Na terceira parte, ele estuda as leis morais, as leis que regem o espírito humano, não só o espírito humano, como também a vida corporal. Né? Servem as regras da vida do corpo e da alma que está lá. Então, veja só, neste capítulo, ele fala, vai expandir o Evangelho, no Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo se expande
na terceira parte de O Livro dos Espíritos. E na quarta parte, que fala das consequências morais de aplicação ou não das leis, né, que é das esperanças e consolações, ele vai detalhar isto muito mais no livro Céu e Inferno. Certo? Então, veja que as quatro obras que compõem esse quinteto, né, espetacular, junto com o Livro dos Espíritos, elas estão todas dentro do Livro dos Espíritos. E elas, quatro seguintes, são expansões, ideias. Né? Agora, realmente, aquilo que nós falamos no início, que foi a Revista Espírita, muitos de nós ainda não conhecem. E ele deu o nome de Jornal de Estudos Psicológicos, que contém um relato de todas as manifestações materiais ou inteligentes dos espíritos, as aparições, as evocações, todas as notícias relativas ao espiritismo, né? O ensino dos espíritos sobre as coisas do mundo visível e do mundo invisível. Fala sobre ciências, fala sobre a moral, a imortalidade da alma, a natureza do homem no seu futuro, a história do espiritismo na antiguidade, como que os fenômenos espíritas estavam na antiguidade, suas relações com o magnetismo, né, e com o sonambulismo, que eram ciências da época de Kardec, a explicação de lendas, crenças populares, mitologias dos povos, a verificação, por exemplo, de situações que os espíritos passavam, como é o caso do suicida e da samaritana. Então, nós vamos vendo que esta revista espírita traz um imenso cabedal de estudos para todas nós. Né? Agora, o trabalho tinha que continuar. Então, expandindo esse trabalho, né, do Livro dos Espíritos, Kardec vai colocar para nós essas quatro outras obras monumentais. Veja, estamos pensando aqui, né? Uma forma de estruturar. Ele já tinha colocado a parte filosófica, na própria doutrina do Livro dos Espíritos, mas era necessário que colocasse também sobre a parte da experiência. Então, a experiência, que é o espiritismo experimental, ele está todo dentro do Livro dos Médiuns. Como nós devemos realmente entender a mediunidade. Até mesmo no Livro dos Médiuns tem um capítulo muito interessante chamado do método de ensino. Do método, né? É o método de ensino dos espíritos, ou o método de ensino do espiritismo, ou o nosso método de aprendizagem do espiritismo. E ele coloca lá, inclusive, quais obras devem ser consultadas primeiramente. Ele traz primeiramente o que é o espiritismo, depois ele vai trazer o próprio Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, e fala da Revista Espírita, porque quando ele lançou o Livro dos Médiuns, né, não tinha o Evangelho segundo o Espiritismo, e não tinha o Céu e o Inferno, e não tinha Gênese. Então ele fala só desses três primeiros. Veja, ele coloca a Revista Espírita como uma obra de estudo do Espiritismo. Não é isso? Então é necessário que a gente tenha este cuidado com a Revista Espírita, certo? Muito bem, nós temos um pouquinho de tempo ainda, né? Mais uns 10 minutinhos. Nós vimos que Kardec, quando escreve o Evangelho segundo o Espiritismo, ele faz um trabalho maravilhoso, tá? Como ele diz, né, é uma obra, o Espiritismo dele, todo para ele, é a obra da vida dele, como ele diz, né? Então, ele já tinha falado sobre a parte filosófica, falou sobre a parte experimental no Livro dos Médiuns. Kardec vê que a moral está presente em todo o espiritismo. Ele escreve na Revista Espírita, nós já falamos um pouco atrás, o espiritismo é uma ciência essencialmente moral. Por isso é preciso de dotar o espiritismo de uma estrutura ética. Uma estrutura ética. E não foi criada nenhuma estrutura ética, uma nova moral, nada. Ele adotou aquela que já existe, aquela que já existia, que é a moral do Cristo. O trabalho foi muito grande e exigiu uma enorme dedicação dele. Ele ficou durante muito tempo em Vila Seguir,
que era um local de suas meditações, e ele ficou lá, sozinho, nem o editor dele sabia o que ele estava fazendo. E ele começou a escrever o livro Evangelho segundo o Espiritismo, que tem uma estrutura didática fabulosa. Quando nós olhamos o Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos ver que ele começa a estruturar para nós sobre as leis. Capítulo 1 é não vim destruir as leis. Então ele vai nos colocar que lei que não veio destruir Jesus. Jesus não veio destruir que lei? As leis morais, naturalmente. Então ele vai dizer da revelação de Deus, nas suas 3 características. Na característica de Moisés, dentro da estrutura do próprio Cristo, e aquilo que o Espiritismo nos traz. Mas, para entender este capítulo, nós precisamos de nos ater a essas leis morais que Kardec, então, vai estudar lá no Livro dos Espíritos. Que lei que Jesus não veio realmente destruir? A lei divina e natural. E onde nós vamos estudar a lei divina e natural? Na própria doutrina. Depois ele passa para um outro ponto, que é o ponto de vista, que é a vida futura. No segundo capítulo ele vai dizer, ninguém poderá, desculpe, segundo capítulo ele vai dizer, meu reino não é deste mundo. Ele vai trazer isso daí, o ensino de Jesus sobre isso, um ponto de vista da vida futura, onde ele trabalha a ideia da vida futura, da continuidade da existência. Depois, ele vai dizer também que essa existência que nós temos aqui não é uma só, são várias existências, mas antes disso ele vai dizer, nem o mundo é igual, porque este mundo que nós estamos é um mundo de expiações e provas, é um mundo, às vezes, até mesmo de muitas tribulações, mas existem muitas moradas na casa do Pai. E nesse capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele coloca esta situação de muitas moradas. Depois ele diz, para alcançar essas muitas moradas, ou seja, para edificar o reino de Deus, para ver o reino de Deus, há necessidade de muitas existências. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então veja que Kardec estrutura em 4 itens importantíssimos dentro da doutrina. Sobre Deus e as suas leis divinas, sobre a vida futura, a sobrevivência da alma, a existência do mundo espiritual e a existência da alma, fala sobre os mundos, a pluralidade dos mundos habitados, e fala sobre as reencarnações. Com base nisso, se nós estruturássemos isso bem dentro de nós, nós íamos rever toda a nossa vida com tranquilidade. Porque para construir este reino interno, que é o reino de Deus, é preciso de passar pelas provas, pelas expiações. Bem-aventurados os aflitos, que é o capítulo 5. Então, quando ele traz para nós bem-aventurados os aflitos, ele está ressignificando a nossa dor, quando Jesus traz isso para nós. E nós vamos ver que essas dores, às vezes, são próprias nossas. Mas onde nós vamos encontrar consolação? No Cristo Consolador, que é o capítulo 3, que ele escreve para os espíritas, especialmente, amai-vos e instruí-vos. Depois, do capítulo 7 em diante, ele vai começar a colocar a construção da própria felicidade, a começar pela mais básica de todas as virtudes, porque só é feliz aquele que é virtuoso. Uma vida feliz é uma vida de virtudes. Né? Então, ele vai começar pela virtude mais básica, que é a humildade. Então, veja, a construção do Evangelho segundo o Espiritismo, nós falaríamos horas e horas sobre isso aqui, para entender este momento de Kardec, é maravilhoso. Nós não podemos esquecer que ele trabalhou muito na sua pedagogia, nos seus ensinos, na metodologia de nós aprendermos, edificando passo a passo a nossa própria estrutura espiritual. Então, quem que é? É a moral do Cristo, não tem outra. Depois ele toca em outros assuntos, por exemplo, ele vai tocar em alguns assuntos delicados, como o céu, o inferno, o purgatório, os anjos, demônios, né? Ele vai
colocar sobre o Código Penal da vida futura, que não tem penas eternas, etc. Então, ele vai estruturar isso num outro livro chamado O Céu e o Inferno. Né? E lá na Gênesis, então, ele vai tratar de pontos também que ele não tratou. Além das origens, colocando a própria origem da doutrina espírita, ele vai tratar também, por exemplo, dos milagres. Ele vai desmistificar os milagres como se fossem sobrenaturais ou antinaturais. Ele vai colocar sobre as curas, fazer um estudo maravilhoso sobre os fluidos espirituais, sobre o perispírito. Ele abre ali um estudo sobre o laboratório do mundo invisível, que já tinha esboçado no Livro dos Médiuns. Ele vai falar sobre a qualidade desses fluidos espirituais, os fenômenos em si, como eles devem ser tratados. Depois ele vai falar sobre as curas de Jesus e vai falar sobre até mesmo pontos que eram pontos de dogmatismo, né, da própria igreja, das próprias ideias religiosas. Então ele coloca esses dogmatismos, por exemplo, em xeque e fala com uma estrutura de argumentação e jamais de ataque. Jamais de ataque. Ele argumenta, nos ensina a argumentar. Então, gente, esta obra, a Gênesis, é maravilhosa. E o final, ele vai falar aquilo que nós estamos vivendo, este momento de transição. Né? Kardec, então, foi um homem muito respeitado, pelos espíritos, inclusive. Os espíritos superiores dizem para ele assim, caro mestre, os espíritos superiores da codificação diz para ele, caro mestre, prepara-se a grande batalha. O fanatismo e a intolerância exacerbados, pelo bom êxito de tua propaganda, vão atacar-te e aos teus com as armas envenenadas. Prepara-te para a luta. Você já viu que os espíritos não deram assim boas esperanças para ele, não, né? No campo físico? Né? Olha, prepara porque você vai sofrer, certo? O que você está fazendo é para a humanidade. Então, prepare-se para a luta. Jesus não preparou para a luta? E ele, como discípulo do Senhor, escolhido pelo Senhor, e o próprio Senhor sendo seu mestre, e que com ele ficou o tempo todo, será que ele ia deixar Kardec sem luta? Definitivamente. Então, são ideias que poderíamos, assim, né, estar argumentando, etc., mas o nosso tempo está ficando mais restrito. Eu só queria colocar que, além disso, isto foram os espíritos, né? E eles colocaram o seguinte, tenho, porém, fé em ti, como tu tens fé em nós, os espíritos. E sei que a tua fé é das que transportam montanhas e fazem caminhar por sobre as águas. Coragem, pois, e que a tua obra se complete. Conta conosco e conta, sobretudo, com a grande alma do mestre de todos nós, que te protege de modo muito particular. Este texto está em Obras Póstumas, né, gente? Uma obra que foi colocada depois da sua morte, foi escrita depois da sua morte. Por isso que não entrou também naquele catálogo racional que nós dissemos lá atrás, né? Então, nós não podemos esquecer que todo este trabalho de Kardec e dos espíritos, naturalmente, né? Mas ele que trouxe para nós da forma dialogada e da forma didática como nós podemos entender, todo esse trabalho nos possibilita conhecimentos superiores sobre a vida, sobre o viver, demonstra a nossa necessidade de boa utilização do tempo, desperta todos nós para a valorização da vida. Nós estamos saindo do Setembro Amarelo, né, que falamos sobre o valor da vida. Leiamos o Livro dos Espíritos com esses olhos. Vamos ali, na parte das leis morais, nós vamos ver como que é necessário valorizar a vida. Desde a lei de adoração, do trabalho, de reprodução, conservação, destruição e assim por diante. Ele nos mostra o valor da vida. Desperta em nós, então, esta valorização. Nos mostra a responsabilidade por brilhar a nossa própria luz. Edifica a nossa fé em bases racionais, dando-nos esperança
de modo a nos impulsionar para o esforço máximo de autorredenção. Por isso que ele nos fala, fora da caridade não há salvação. Esse é o impulso máximo da alma. É trabalhar este sentido da própria salvação. Assim, nessa data, gente, nós não podemos deixar de homenageá-lo. Mas não é só nessa data. É a grande homenagem que nós fazemos, é estudar com seriedade as suas obras, buscando a introspecção, interiorizando este conhecimento, para vivenciá-la em toda a sociedade, onde é que nós estivermos. Não é fazendo proselitismo, é sendo espíritos imortais, espíritos que desejam o seu progresso espiritual e fazem acontecer. Ninguém vai evoluir para nós. A nossa luz deve ser brilhada por nós mesmos. Então, vivenciar em toda a sua grandeza essa obra. Nós agradecemos a Deus por nos proporcionar esse momento valioso para todos nós, de reflexões e este valioso meio de redenção das nossas almas, de forma clara, cristalina, que o mestre Lyonês, nosso companheiro daqui da terra, que ainda tem o que executar, mas que desvela por nós com todo o seu fervor, a todos aqueles que se interessam pelo bem, pelas suas obras, né, pelo bem da obra, não dele, mas pelo bem da obra, ele está aí nos auxiliando sempre. Muito obrigado a todos vocês, muito obrigado a Kardec por ter nascido, muito obrigado por ter cumprido com a sua missão. Que Deus nos abençoe. Valdemar, muito obrigado pela participação. Nós vamos passar agora, Patrícia, com você, a questão das perguntas aí que nós recebemos. Nós vamos passar para essa parte para você. Ok. Boa noite a todos, meus irmãos, amigos, companheiros. E boa noite especial para o meu amigo Valdemar. Saudade de você. Que bom tê-lo aqui conosco, viu? Que bom, muito bom. Nós vamos, então, para uma questão que nós colocamos no chat. E as nossas casas espíritas, elas conhecem o estudo sistematizado da doutrina, tanto os livros que são os mais novos, que é o estudo para iniciantes, o estudo das obras básicas e o ESD. Mas a gente queria ter uma dica sua de, no particular, como entender Kardec, se existe um método que a gente poderia utilizar em casa ou individualmente para estudar e entender Kardec. Olha, ótima pergunta essa, minha querida, viu? É muito boa essa pergunta. Eu não sei se eu vou conseguir completá-la, né? Porque eu estou aprendendo, mas eu vou dar a minha experiência, ok? Eu comecei no Espiritismo quando eu nasci. Só que eu comecei no Espiritismo depois dos meus 30 anos. Embora eu tenha frequentado a evangelização da criança, a mocidade, né? Passei um tempo aí pela vida, como a vida nos colocou, certo? Mas em momento oportuno a gente teve um clique, né? Eu preciso de estudar. E por volta de 1980, 40 anos atrás, nós começamos a ter um pouco mais de seriedade com o trabalho espírita. Então, eu estudava muitas obras subsidiárias, sabe? Porque parece que elas são mais fáceis, né? Principalmente aquelas que falam do Evangelho, é gostoso demais, não é isso? Mas por volta de 1995, 96, eu li um artigo muito interessante sobre a estrutura didática de O Livro dos Espíritos. Então, eu comecei a me interessar por um outro aspecto da doutrina. A doutrina, ela é grande em si mesma, certo? Então, eu comecei a me interessar da seguinte forma. Ora, desculpe, se eu não me estruturar dentro da doutrina, eu não vou saber entender as demais obras que vêm do exterior, que vêm como subsidiárias, complementares, ou qualquer outra obra que eu tenha que analisar. Então, nós começamos fazendo um trabalho
de estudar Kardec com Kardec. Então, procurando nas obras de Kardec, naquela época não tinha nem computador direito, né? 1996, certo? A gente tinha que procurar no dedão ali, na Revista Espírita, o que tinha em cada uma. Era uma dificuldade enorme para a gente poder encontrar as pontas. E outra coisa, eu não conhecia a Revista Espírita. Eu fui conhecer a Revista Espírita a partir daí, começando a entender um pouco mais. Revista Espírita, que negócio é esse, né? Acho que eu vou assinar, mas era lá de 1858, né? Então tinha os volumes, aí eu ganhei do meu irmão os volumes, e comecei a interessar um pouco sobre aquilo, e comecei a estudar Kardec com Kardec, como que é o pensamento de Kardec e como que ele resolve as coisas. Então, por exemplo, existem questões no Livro dos Espíritos que são muito síntese. E como é que a gente ia estudar isso? Com opinião de quem? A não ser dele. Então, veja só, a questão que fala sobre Deus é infinito, ele tem uma ampla discussão na Revista Espírita sobre o finito e o infinito. Certo? Então, é interessante como nós vamos aprendendo ali, né? Sobre provas e expiações foi outro problema. O que era prova, o que era expiação? Não dava para a gente entender se não pesquisássemos em Kardec. Porque alguns espíritos dizem, é prova, outros dizem expiação. E o que é realmente isso? O que ele traz para nós dentro disso? Ele esboçou no Evangelho segundo o Espiritismo. Quando nós fomos aprender um pouco sobre o estudo do passe, né? Como estudar o passe nas obras de Kardec, ele diferenciou muito das obras que nós estávamos consultando. Então, nós temos um trabalho, inclusive você conhece, né? Que é um roteiro de estudo sobre o passe nas obras de Kardec. Entendeu? E por quê? Porque, veja, ali nós vamos entender o que ele vai falar sobre o passe. Mas ele não fala sobre passe, ele fala sobre mediunidade curadora. Então, nós resolvemos essas questões com facilidade, se nós consultarmos Kardec. Aí nós podemos consultar qualquer outro que a gente sabe separar o joio do trigo. Então, estudar Kardec com Kardec é a melhor coisa, tá certo? Não é para ficar bitolado, não, mas é para a gente conhecer esta base sólida para que nós possamos, então, entrar em outros aspectos. Olha, desde jovem eu li o livro Nosso Lar. Eu fui começar a entender o livro Nosso Lar tem 10 anos. Quando eu questionei muita coisa que estava ali, eu falei assim, mas o Espírito André Luiz e veio por uma fonte segura, nós temos que ver o que está escrito ali dentro. Então eu comecei a trabalhar o livro Nosso Lar com outras vistas. Mas que tipo de vista? Aquela que eu aprendi em Kardec. Então existem, por exemplo, eu gosto muito e recomendo um site chama Kardecpedia, tá? O Cosme Massa é um indivíduo que tem muito conhecimento, né? Eu tive contato com ele, de vez em quando eu tenho dúvidas, eu me correspondo com ele, e ele faz um trabalho maravilhoso ali de fazer os textos relacionados. Então, por exemplo, você tem ali a pergunta número 1 do Livro dos Espíritos, que é Deus, né? Olha, aquele estudo sobre Deus, de 1 a 13, de 1 a 14, 1 a 13, que está no Livro dos Espíritos, é expandido na Gênese, é expandido na Revista Espírita. Mas onde está isso? Então, lá tem assim, textos relacionados a esta questão. Aí você vai lá e vai pegando para estudar. Gente, isso dá um trabalho gostoso, sabe? De prazer da gente ver a coisa crescendo, o nosso conhecimento a respeito do Espiritismo. E hoje, quem é que não tem um celularzinho aí que pode baixar lá o aplicativo Kardec? É de graça. Não paga, não. Está tudo de graça. Tem todas as obras de Kardec ali, certo? Então, você pode estudar essas obras com tranquilidade. O IPEAC, Instituto de Pesquisa Espírita Allan Kardec, que conheço o pessoal de lá, de Curitiba, né? Que também, o Cosme Massa, inclusive, fazia parte, depois ele colocou no IDEAC, Instituto de Difusão Espírita Allan Kardec. Então,
o pessoal também trabalha da mesma forma. Tem um site que fala sobre isso, como estudar Kardec com Kardec, porque ali tem os roteiros com os textos relacionados. Então, é bom. Eu recomendo que seja assim. Agora, dá trabalho? Dá. A gente faz isso em grupo de estudo? Não, a gente faz mais sozinho para discutir no grupo de estudo. Porque senão nós vamos ficar 50 anos só lendo o texto. Tá? E não é 1 hora por semana que nós vamos aprender uma ciência do infinito, como Kardec diz, né? Certo? Então, nós precisamos desta dedicação no nosso particular. Então, as apostilas são boas? São, mas a gente fica mais vinculado à apostila do que ao estudo profundo da própria doutrina. Muito obrigada, viu? É isso mesmo. Nossa, a gente precisa, normalmente a gente pega Kardec, para entender Kardec, a gente pega alguém de obra subsidiária, não é? Porque a gente aprendeu a obra subsidiária, mas não conhece Kardec. E aí Exatamente. A gente pega o discípulo para explicar o mestre. Isso. Agora, não deixe de estudar os discípulos, certo? Claro, com certeza. Sócrates foi um grande pensador. Platão foi um discípulo. No entanto, para você entender Sócrates, ou estudar Sócrates, você tem que estudar Platão. Né? Então, veja, isso, uma coisa não desvincula da outra. Mas onde que está a base? A base está em Kardec, certo? E quando eu falo Kardec, gente, é de uma forma simplificada. Tá? É Kardec e os espíritos. Né? E o trabalho hercúleo mesmo humano foi dele. E o trabalho dos espíritos que vieram a resolver as questões que ele não conseguiria resolver pelos seus conhecimentos e produção humana. Então, essas revelações vieram dos espíritos, né? Excelente. Obrigada, viu, Wagner? Era a única questão. Ô, Wagner, antes disso, eu só queria agradecer a vocês, viu? Uma grande oportunidade, porque a gente não está aí pessoalmente com vocês, mas está de coração, tá certo? Foi muito bom ver você novamente, a Marilda, a Ayla, né? E olha, tantas outras pessoas que eu não estou vendo e não estou citando aqui, mas por falta realmente de lembrança. Mas foi muito gostoso estar aqui com vocês, viu? Eu agradeço de coração o seu convite, certo? E peço a Deus que nos renove sempre essas oportunidades tão boas, de nós aprendermos mais, né? Para que a gente possa ir servindo cada vez melhor. E se você puder depois me mandar o link da gravação, tá? Sim. Aí eu ficaria satisfeito, porque depois eu quero ver as besteiras que eu falei, né, gente? E aí a gente tem que corrigir, não é isso? Tá? Então é bom a gente sempre ouvir a gente mesmo, para a gente ir corrigindo alguns defeitos da nossa fala, né? Da nossa ideia, inclusive. Né? Agradecemos a Deus e Jesus, que continue nos amparando e nos fortalecendo, por essas palavras do nosso irmão na noite de hoje, que todos nós possamos tê-la gravada em nosso coração e na nossa mente. E pedimos a Jesus que continue nos iluminando e nos fortalecendo para continuar neste trabalho abençoado, que é poder participar desta doutrina maravilhosa que todos nós, presente lá, cada criatura presente, possa nesse instante receber as bênçãos de paz, de harmonia e de força, para que juntos possamos caminhar e servir juntamente com o nosso Mestre Jesus. Agradecemos a Jesus as bênçãos de cada dia e confiemos na proteção divina, hoje, agora e sempre. Muito obrigado a todos e uma boa noite.